Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Hoje nós vamos dar uma interrompida no estudo dos pronomes, que vai ser retomado semana que vem. A gente vai voltar hoje para os verbos e entrar na terceira e pior das conjugações de verbos. Quem está acessando o ForShare para baixar o material dessa aula, vai ver lá que nós temos 3 arquivos. Nós vamos precisar dos 3 para a aula, né? E essa semana também deixei passar o próximo exercício de memorização e cópia. Semana que vem a gente traz então um novo. Esses 3 arquivos, bom, um é o arquivo da aula mesmo. O outro é aquela tabela de derivação de tempos verbais que vocês já receberam, que está lá na pasta, inclusive, dentro da pasta de alguma das nossas aulas. Mas que hoje eu trouxe de novo porque nós atualizamos essa tabela, acrescentando mais um tempo verbal que será estudado hoje junto com a terceira conjugação. E o terceiro arquivo seria um modelo de conjugação de verbos do terceiro grupo, que vocês vão poder usar na aula mesmo. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na epígrafe e ver se a gente já reconhece alguma coisa. Cum autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurio rogans eum et dicens, Domine, puer meus iacet, ou iacet, in domo paralyticus, et male torquetur. Tem alguma coisa que a gente já pode reconhecer, tem coisas, é claro, algo que a gente vai estudar hoje, e a partir de hoje vai poder reconhecer também, e coisas mais difíceis, mais complicadas. Então, o autem ali é conjunção, aquele cum, embora seja a nossa preposição com, ali essa palavra está sendo usada numa outra acepção, e extrapolando então aquela que a gente já conhecia, está sendo usada como conjunção. Então, como entrasse em Capharnaum, accessit, aproximou-se, ad eum, então preposição ad, né, sugerindo uma aproximação, e o eum, o pronome que nós estudamos semana passada, acusativo masculino singular, né, aproximou-se dele o centurião, rogans, então, né, que rogava, ou que roga, ou rogando, então particípio presente, tem 3 opções de tradução, o eum, de novo, né, rogando a ele, né, então aí seria acusativo. Et dicens. Esse dicens dá para ver que também é um particípio presente, né? Parecido com os particípios presentes que a gente já estudou para os verbos do segundo grupo, né? Como delens, né? Abens, timens, mas não é um do segundo grupo, e sim do terceiro. Aí ele diz domine, então dominus e, domine vocativo. Puer meus, pronome possessivo associado à palavra puer, que é um substantivo masculino de segunda declinação no nominativo, né? Então masculino singular. Então o meu menino, minha criança, meu piá, né? Meu filho. Iacet, jaz, verbo jazer, in domo. Então ele está lá deitado na cama, né? Dentro da sua casa. Então se ele jaz, ele está parado, aí a preposição in vai reger ablativo, domo, ablativo. Paralíticos, adjetivo, né? Male, advérbio, e o torquetur vai ser algo que vai demorar um pouquinho para a gente estudar. É um verbo que tem ali a forma de conjugação da voz passiva. Mas a passagem bíblica é bastante conhecida, né? Então, vejamos o que faremos com os verbos do terceiro grupo. Esses verbos, eu disse que é a pior conjugação que tem, porque é a que engloba o maior número de verbos, e bastante irregular, né, embora haja um grupo separado, né, de verbos irregulares, que serão estudados mais para frente, esses verbos, mas essa terceira conjugação ela é bastante irregular. E ela costuma causar confusão, porque a gente está bastante acostumado com a primeira e com a segunda, que são bastante similares. Na terceira e na quarta nós temos já uma mudança com relação a esses 2 primeiros grupos. Então a gente pode dizer que a rigor, a primeira e a segunda conjugação elas são bastante parecidas entre si.
A terceira e a quarta também são bastante parecidas entre si, mas não tem nada a ver com as duas primeiras. Não tem nada a ver também é exagero, mas tem bastante diferença. Né? E algumas dessas diferenças podem nos pegar. Né? Então, o que caracteriza um verbo da terceira conjugação são duas coisas. A desinência ere do infinitivo, embora haja verbos de desinência ire também no terceiro grupo, tá? Mas a maioria termina com ere, só que, bom, aí nós teríamos um verbo também da segunda. Né? Então a desinência ere é condição necessária, mas não suficiente para a gente poder afirmar que o verbo pertence à segunda ou à terceira. Na segunda, o que a gente tinha no presente do indicativo da primeira pessoa do singular? Eu. Isso é o que não vai aparecer na terceira. Então, quer dizer, verbos da segunda são formados com o eu, desinência de presente, primeira pessoa singular, e infinitivo ere, essas duas condições. Então, na terceira, as duas condições são infinitivo ere e o presente indicativo não pode ser eu. Tá? O resto está valendo. Geralmente termina com só simplesmente o, né? Mas pode ser io. Então é isso que está sendo explicado ali nesses primeiros parágrafos do nosso arquivo. Outra coisa a notar é o seguinte, o e do infinitivo é breve nos verbos da terceira conjugação. Então temos ali um exemplo no 1, 2, 3, 4, quarto parágrafo, onde diz ali legere. Então quando você vai procurar essa palavra no dicionário, se você fosse procurá-la pensando num verbo da segunda, você ia procurar por legio, e aí você não ia encontrar. Mas lego, você iria encontrar. Bom, não termina em eu no presente, termina em o, então quer dizer, é da terceira. Sendo da terceira, o infinitivo vai ter desinência e, a desinência e do infinitivo vai ser fraca, vai ser um e breve. Então a gente leria legere. Enquanto nos da segunda a gente lê, por exemplo, delere. Né? Essas são algumas das diferenças. E a primeira que vai nos pegar, pode causar confusão, é a que vem escrita ali nesse último parágrafo. A outra diferença entre os verbos da segunda e os da terceira está na segunda pessoa do singular do indicativo presente. Os da segunda conjugação, tem essa pessoa em es. Então, deles, tu destróis, mones, né, tu lembras ou tu adverte, times, suples, etc. Ao passo que os da terceira tem essa pessoa em is. Então, vejam ali, temos dois verbos conjugados, dois verbos do terceiro grupo conjugados no presente. Então, um é lego, is, legi, lectum, ere. Vocês vejam que ali tem 5 desinências sendo apresentadas. Por que 5? Não eram só 4? Quem está trabalhando já com os dicionários há algum tempo deve ter se deparado com, pelo menos em algum outro verbete, está lá um verbo com 5 desinências. Essa segunda desinência, que costuma vir logo depois do verbo conjugado no presente, na primeira pessoa, é a desinência também do presente, só que da segunda do singular. Então, aquele is, que está ali do lado do lego, seria a desinência do tu, né, do verbo conjugado na segunda pessoa gramatical, do singular, no presente. Então, lego, lege vai ser o seu pretérito perfeito, né? Vejam que não é legive, nem nada do gênero. Então, lege, primeira pessoa do singular, presente indicativo, lectum, supino, e daí ere, desinência de infinitivo, legere. Verbo conjugado, lego, legis, legit, legimus, legitis, legunt. Ok? Então, questão de se habituar a esse novo grupo de desinências. Tá, então, desinências modo-temporais modificando-se com relação ao que a gente tinha visto para os verbos da primeira e da segunda conjugações. Mesma coisa nós temos ali, ó, cado, daí cadis, né? Cetidi,
casum cadere. Então, o verbo cair. Então, cado, daí, cadis, cadit, cadimus, caditis, cadunt. Ok? Então, é um pouco diferente, mas nada que a conjugação dos 45 verbos ajude a resolver. Né? A seguir, outras observações referentes a possíveis pepinos. E essa é a pior de todas. Ó. A desinência modo temporal do futuro imperfeito contém a vogal E, exceto na primeira pessoa do singular, para a qual a desinência é am. Então, ver ali o quadro de derivações verbais, a derivação de tempos verbais, está lá então a desinência am, né, para a primeira pessoa do singular no futuro. Tá? As outras pessoas, todas vão ser formadas com a vogal E, mais aquela desinência número pessoal que a gente está acostumado a trabalhar. Só que vejam, quando a gente estava conjugando verbos da primeira e da segunda no futuro, o que acontecia? Entrava em cena lá um bi, bum, bo, amabo. Né? Esse bo, bi, que aparecia lá no futuro imperfeito, nas duas primeiras conjugações, é uma desinência, é parte da desinência, como é que se diz? Número pessoal ou não? Não. Vai ser a desinência característica do tempo verbal. Tá? Então, esse extrato, né, essa sílaba, bo, bi, bu, que aparece então para o futuro imperfeito nas duas primeiras conjugações, na terceira e na quarta desaparece completamente, não vai aparecer mais. Tá? Isso é o que vai nos confundir. Porque, por exemplo, o verbo lego, legere, então no futuro, primeira pessoa ele ficaria legam. Tá? Na segunda pessoa, leges. Leges é tu lerás. Tá? E no presente, legis. Então presente com i, futuro com e. Esse é o principal fator de confusão. Tá? Pegando isso aí bem, aí o resto fica moleza. Então, como a gente se acostumou com o deles, abes do segundo grupo, às vezes você tende a associar também essa forma em e, na terceira conjugação, com o presente do indicativo. Não é mais. Tá? Então, nós vamos ter que criar outro hábito. A vantagem é que tudo que a gente está falando aqui com relação à terceira conjugação vai valer para a quarta também. Então, quando a gente chegar na quarta, vai dar risada. Outra mudança é o imperativo de segunda pessoa do plural, de acordo ali com a segunda observação. Então, se lembra que o imperativo ele deriva do infinitivo. Né? Então, por exemplo, vamos pegar o legere, aplicando o mesmo procedimento, né, que a gente aplicava aos verbos dos dois primeiros grupos. Então, você tira o re e tem o imperativo de segunda pessoa do singular. Então, lege. Ótimo. Se a gente fosse aplicar o procedimento usado, né, para os verbos de primeira e segunda conjugação, para formar o imperativo de segunda pessoa do plural, nós teríamos que forma? Legete. Né? Se acrescenta o te. Só que na terceira conjugação isso não acontece, a gente muda. Então, não vai ser formado em et, mas em it, esse imperativo da segunda pessoa do plural. Okay? E aí, por fim, tem três verbos, esses três verbos ali, dico, duco e fatio. Então, dico, dizer, duco, de levar, né? Daí vem conduzir, por exemplo, e fatio, fazer. Então, esses três verbos, eles formam imperativos diferentes de segunda pessoa do singular. Né? Não fica dice, nem face, nem duce, mas termina no C ali. Dic, duc, fac. Né? Isso é aquela expressão fac simile, faz semelhante. Né? E aí a mesma coisa,
vale para os seus compostos. Tem uma notinha de rodapé, peço que depois vocês deem uma olhadinha lá. Bom, então as observações eram estas. Agora o que a gente vai ter de fazer é ver se dá conta de conjugar aqueles dois verbos ali em todos os tempos do modo indicativo e formar os particípios e imperativos que a gente já estudou. Tá? Então, para esses dois verbos, vou dar um tempinho para vocês fazerem e já corrigimos. Vimos clicar, capire. Aparecia em exercício. Aí o dicionário vai te informar. É o dicionário que vai te informar isso. Oi?
vamos corrigir só um comentário. Eu tinha falado de verbos terminados em ire, né? E o Eduardo perguntou aqui se eu te lembrar de algum exemplo. Não, aí me ocorreu um, só que ele é irregular e eu não tenho certeza quanto à conjugação dele, que é o nolire, que é não querer, né? Então é nolo, nolire. Então ele termina com o no presente e ire, mas eu agora não estou certo se ele pertence à terceira ou é considerado da quarta, embora ele seja estudado como verbo irregular. Mas algum grupo ele tem de pertencer. Eu não estou conseguindo achar a informação aqui. Ninguém me deu essa informação. Então, Então, na verdade, eu não... Agora essa informação eu não posso confirmar. O que vai acontecer é verbos terminados em io, no presente, e daí ele no infinitivo. Daí eles pertencem à terceira. Bom, vamos ver a conjugação. Vocês estão ali de posse da tabelinha de derivação de termos verbais. Vai facilitar o serviço de vocês. Começando com os derivados do indicativo, do presente indicativo, vamos começar pelo próprio presente. Então, o primeiro verbo é duco. Aí a segunda pessoa como é que fica? Dutis, dutit, dutimos, né? Ducimos, dutitis, ducunt. Isso, com um. Bom, seguindo ali a tabela, então, os derivados. O próximo é o imperfeito. Então, como é que a gente vai gerar o imperfeito? Substituindo o por ebam. Né? Então, como é que ficou? Duchebas, duchebat. Isso, então duchebamos, duchebates, duchebat. Aí não tem mistério, né? Porque é o ba, né? Desinência de imperfeito. Né? Aí as desinências número pessoais são as mesmas de sempre. O futuro, aí pode dar outra encrenca. Então como é que ficou o presente? A primeira pessoa do futuro. Ducam. Isso é fácil pegar pela tabela. Aí vejam o seguinte, só com a tabela, né, de derivação de tempos verbais, você não sabe como é que vai ficar a segunda pessoa. Vai ficar ducas? Vai com a? Né? Então, por isso que a gente trouxe aquela informação. Todas as outras pessoas gramaticais são formadas, daí tem o seu futuro formado com a vogal E. Então, vai ficar duces, ducet. Exatamente. Ducemos, ducetes, ducent. Fechou? Falta o particípio presente, né, que também é derivado do presente indicativo. Como é que fica? Ducens, ducentes. Então só não precisa declinar ele inteiro, só dar essa forma que seria que a gente encontraria no dicionário. Muito bem. Aí nós passamos para o pretérito perfeito e os seus derivados. A forma do pretérito perfeito é sempre dada no dicionário. Então, pretérito perfeito indicativo, primeira pessoa, duxi. E aí, como é que ficou as outras? Duxiste, duxit. Duxerunt. Então, esse erunt continua valendo. Né? Aí a gente vai ver a diferença do pretérito perfeito, pro mais perfeito, para o futuro anterior. Né? Que é parecido, as terceiras pessoas. Bom, então o pretérito mais que perfeito, como é que ficou? Duxeram, duxeras, duxerat. Duxeramos, duxeratis, duxerant. Tá? Então não tem como confundir, por exemplo, o am do futuro com o ebam do imperfeito, com o eram, né, do mais que perfeito. E faltou o futuro anterior, né? Duxero, duxeris, duxerit, duxerint. Exatamente. Ninguém mais derivado do pretérito perfeito, né? Então, particípio passado.
ductus a né? Então, o levado. Né? E aí os imperativos faltaram. O de segunda pessoa do singular. Duc. Lembra da observaçãozinha ali acima, né? Então esse fica duc. E o outro? Ducite. Ducite. Leva, levai. Cado. Vamos lá, presente. Cado, cadis, cadit. Cadunt. Exatamente. Cadunt. Imperfeito, imperfeito. Então, cadebam. Fica esquisito, mas é assim mesmo. Então, cadebam, cadebas. Futuro. Cadam, cades, cadet. Cademos, cadent. Exatamente. E o pretérito perfeito, que é engraçado também, né? Cetide, ou cetide, né? Daí. Cetidisti, cetidit. Cetiderunt. Então, cetidistis, né? Cetiderunt. Esse é trava-língua, conjugar esse. Tem que fazer em voz alta em casa também. Né? O mais que perfeito. Cetiderum. Isso, cetiderum. Isso. Não sei se vocês chegaram a consultar aquele modelinho que está aí. É o verbo legere, né? Com aquilo na mão não tem erro, né? E o futuro anterior? Cetiderint. Exatamente. Beleza. Particípio passado. Casus a né? O ocaso, por exemplo, né? O cair do sol, o pôr do sol. Daí. E faltou os imperativos. Daí. Cade, cadite. Não é cad, daí, né? Sem o E. Sem o E é só para aqueles 3 verbos lá e alguns dos seus compostos, tá? E o participio presente, né, que a gente não fez. Cadens, cadentes. Estrelas cadentes, estrelas que caem. Ou estrelas caindo. Ou estrelas que caíam. As 3 opções. Bom, o exercício 2, nós já temos ali formas conjugadas. E aí o seguinte, a gente vai fazer mais exercícios assim. Na tarefa de casa não tem, porque tem bastante verbo para conjugar. E tem um texto, tem toda uma firula lá. Então eu optei por deixar um exercício para casa, envolvendo esses verbos da terceira conjugação, similar a esse que nós vamos fazer agora aqui, para a semana que vem. Porque, às vezes, vocês vejam, por exemplo, esse verbo cado. Então, se eu colocasse lá, do nada, sem informar, sem passar a forma adicionalizada dele, botasse ali, ó, cetide, me diga em que tempo está conjugado esse verbo. Você até poderia pensar assim, bom, terminando em i, deve ser pretérito perfeito. Mas será que você ia chegar a essa conclusão? Aí eu ia dizer, muito bem, agora procure ele no dicionário. Puta merda, ferrou, né? Então, é esse o grande problema da terceira conjugação. Às vezes você vai tá lendo um texto, né? Aí vai lá um verbo, por exemplo, cucurri. Cucurri. O que é isso? É verbo isso? É substantivo? Essa desinência aí? Aí você consegue traduzir tudo na frase, menos o diabo desta palavra. Né? Aí você acaba se tocando que é um verbo e vamos dizer que pelo contexto você perceba lá que é o verbo correr. Verbo correr, consegui traduzir. Agora encontre a forma dicionarizada dele. Vai dar um trabalhão.
Então, às vezes, você vai gastar 10, 15, 20 minutos no dicionário lá atrás da forma do presente indicativo primeira pessoa e não vai encontrar. Então, este é um grande problema da terceira conjugação, essa grande irregularidade. Tá? Então, por isso, para a gente começar aí devagarinho, eu botei 2 verbos ali com as suas formas dicionarizadas, e aí fica mais fácil você perceber as derivações que foram se dando, né, naqueles 10 itens. Então, o primeiro, capiebam. Pode pensar, eu tento adivinhar. Fala, André. Não, pode falar. Isso, primeira pessoa do singular, pretérito imperfeito. E vocês vejam, se o verbo é capio, essa forma capiebam, ela é bastante semelhante à forma do presente. Então, quer dizer, trata-se de um derivado do presente. Então, você tem lá, pode ser o futuro imperfeito, pode ser o pretérito imperfeito, pode ser o particípio presente, um desses 3, ou o próprio presente mesmo. Aí, consultando a nossa tabelinha lá de derivação de tempos verbais, você já mata tranquilo. A letra B, capiam, é o futuro imperfeito. Então, vejam que continuamos lidando só com, aí, mais uma vez, com um tempo verbal derivado do presente. Capiet, isso também é um futuro. Como é que a gente reconhece que é o futuro? Pela desinência e, né? E o T ali formando a desinência número pessoal. Então, quer dizer, futuro imperfeito, terceira pessoa do singular. Muito bem. Bom, deixa eu aumentar aqui que eu não estou enxergando. Te pergunt. Isso, agora vejam que a forma mudou. Já não é mais cap, né? E sim chep. Então, quer dizer, já passei ali para a forma derivada do pretérito perfeito indicativo. E terminação erunt, então, pretérito perfeito mesmo, terceira pessoa do plural. Teperint, isso, futuro anterior, terceira pessoa do plural. Que é terceira pessoa do plural, dá para pegar fácil, né? Pelo NT. Aí é só procurar pelo tempo. Bom, o outro ali tem um erro de digitação, né, para variar. Não é fatites, é fatite. Aí fica... isso, então é o imperativo do fátio, segunda do plural. Né? Então, lembrando, o imperativo ite, na segunda do plural. Imperativo de segunda do singular, desse daí, como é que ficaria? Fac. Depois vem facietis. Isso, então vocês vejam que facietis é parecido com fatio, né, e não com feti. Então, é um derivado do presente. Os derivados do presente, imperfeito, o futuro imperfeito e o particípio presente, obviamente não é o caso. Desinência e ali, então, futuro imperfeito. Depois, fecéramos, mais que perfeito, primeira pessoa do plural. Né? De novo, que é a primeira pessoa do plural é moleza de reconhecer. Né? Mus. Agora, éramos, então, pretérito mais perfeito. Fatiens, moleza, particípio presente, e o capto, particípio passado. Mas o particípio passado é captus a um. Isso, ablativo ou dativo singular. Né? Então a gente já tem ali um particípio passado flexionado em algum caso que não é o nominativo. Né? Ok? Bom, vamos fazer um exercício de tradução e aí finalmente saberemos o que quer dizer aquele lema que o Olavo escolheu para colocar na sua página na internet. Está escrito lá, sapientiam autem non vincit malitia. Isso é uma sentença bíblica, né? Livro da Sabedoria, 7:30. Então, cadê o verbo? Vincit. Dá para perceber, né? Vocês vejam que agora a gente começou a lidar com verbos que têm, por exemplo, essa desinência am, né? Como o ducam, que a Andrea falou. Então, a gente pode ler sapientiam
pensa, putz, será que é um verbo também agora? Por como a gente já conhece substantivo, essa dúvida pode não ter surgido para vocês neste momento. Mas se for uma palavra totalmente nova, às vezes você vai ficar sem saber o que fazer com ela, né? E aí você já vai ter... O primeiro passo a dar seria separar as duas possibilidades. Se for verbo, eu vou procurar pelo quê? Se for substantivo, eu vou procurar como no dicionário. Mais ou menos assim. Então vamos ver o que significa esse verbo vincit. Vamos ver se a gente acha ele no dicionário. Alguém está precisando de dicionário aí, não? Porque eu tenho um escangalhado aqui. Não, é que eu tenho um aqui sobrando.
Estamos com um problema aqui, está precisando testar o som. Vamos ver se está tudo certo. Bom, demoramos um pouquinho, tinha caído aqui a transmissão, mas parece que está tudo resolvido. Vamos ver então como é que ficaram as sentenças. Vamos dar uma olhada detalhadamente, palavra por palavra ali, em cada uma das sentenças que a gente tem para traduzir. Então a primeira, do site do Olavo, sapientiam autem non vincit malitia. Então vocês tinham localizado o verbo, vincit. Né? Então, procurando no dicionário, vocês acharam o quê? Vinco. Vinco vincere. Né? Que quer dizer vencer. Tá? Então, vejam que conjugado em que tempo? Presente, desinência I. Né? Então, presente. Terceira pessoa do singular. Então, o sujeito vai ser sapientiam ou malitia? Malitia. Né? Então, as duas são de primeira declinação. Moleza. É claro que aquela desinência A poderia ser nominativo, vocativo ou ablativo. Mas aí a gente já vai se acostumando a perceber o que não pode ser, né, de cara. Então, mas, porém, né, o autem, alguma coisa assim, mas, porém, a malícia não vence a sapiência, a sabedoria. Né? Sapientiam, então desinência acusativo, né? Singular. Liber sapientiae,
Então, está lá a palavra sapiência de novo, agora no genitivo. Né? Livro da sabedoria. Essa segunda, a jaculatória de Fátima, que a gente teve de decorar, então tinha ali um elemento só que o pessoal da antiga turma de quinta-feira já tinha visto. O pessoal da turma de quarta-feira ainda não chegou lá. Chegará em breve, que é o pronome relativo. Né? Mas vamos passo por passo. Ó pie Jesus. Ó pio, ou piedoso Jesus. O vocativo, né? Pie, né? Então, até na oração, a versão em português é ó bom Jesus, né? Então, aquele pie, a desinência de vocativo do pius. Né? Aí, dimite. Isso. Dimite nobis. Então, esse nobis é o pronome pessoal oblíquo. Que caso? Dativo. É ou não é, Simone? Quase nada. Estamos 75%. Tem esse material tá ali, Simone. Então, nobis, dativo. Agora, o dimite. Eu não sei se vocês, quando leram isso, talvez até pela associação com a versão brasileira, Herbert Richards, lembraram, se tocaram de que trata-se de um imperativo. Isso é interessante. Mesmo se você não conheça a palavra, né, não saiba nem se for um verbo, não saiba a conjugação, mas, puxa, tem cara de verbo no imperativo isso aí. Não sei se é da terceira, da quarta, não sei de onde que é, mas já pegar a estrutura. Por isso que é bom ir decorando esse monte de orações, passagens bíblicas que a gente está passando. O verbo dimite, então ele é formado por um prefixo e por um outro verbo. O verbo mito, né, que é um verbo da terceira conjugação. Mito, mise, missum, mittere. Então esse verbo significa enviar. Né? O supino dele, missum, daí vem missão. É o sujeito que foi enviado, né, para fazer alguma coisa. É um envio. Né? Remetente, todas essas palavras. E o di, que na verdade é o de, é um prefixo que uma das acepções dele é a separação. Tá? Então, envia para longe, né, de nós o quê? As nossas dívidas, nossos débitos. Né? Então, debita nostra, debitum e neutro, segunda declinação, nostra é o quê? Pronome possessivo. Então, vejam, nós estamos aí nos dirigindo ao pio Jesus, vocativo, aí usando imperativos, né, na prece, né, e dimite nobis debita nostra. Vejam que não se trata do imperativo em ite da segunda pessoa do plural. Tá? Miso, mitere. Então, tirure, mite. Tá? Depois, libera nos ab igni inferni. Libera, já voltamos para a primeira conjugação. Então, imperativo, vejam, imperativo segunda do singular. Todos eles. Né? Então, aí o sentido é óbvio. O nos vai ser o pronome oblíquo acusativo. Né? Ab, preposição que rege ablativo, né? De alguma coisa, do igne. O que é o igne? Isso, fogo, ignis, né? Terceira declinação do fogo do inferno, infernum i. Perduc. Isso, vai ser um imperativo, né? Desses, de um verbo derivado composto, né? Duco, ducere. Então, duco significa conduzir. Né? Então, esse verbo, vocês procurarem no dicionário, é perduco. Então, ele é composto. Então, verbo composto significa você pegar o verbo e fazer uma composição dele com um prefixo. Tá? Esses prefixos, a gente vai ter mais para frente uma aula só para tratar deles. Cada prefixo ele tem uma gama de sugestões. Tá? Que às vezes até, se você
pode, entre aspas, parecer contraditórias uma com a outra, né? Então, por exemplo, o per, nesse caso, ele está sugerindo o mesmo que ele sugere na palavra perfeição, quer dizer, a completude, né? O perfazer, quer dizer, fazer por inteiro, né? Então, conduzir seria conduzir ali, levar até o fim, né? E aí vocês vejam que, do mesmo modo que acontece com o dimito, às vezes a tradução literal fica muito estranha. Então, você tem que começar a pegar essas sugestões que, seja o verbo, seja o prefixo, estão te dando, né? Então, levar até o fim, mas fica horrível traduzir isso assim, né? Leva até o fim, né? Até o final, leva completamente, qualquer coisa assim, não vai funcionar. Então, você vai ter que achar alguma palavra em português, né? E às vezes você despreza o prefixo e fica só com a raiz, né, do verbo composto e traduz ele assim mesmo, né? Então aí pode ser conduz. Você veja que conduzir já é também um verbo composto, né? Conducere, né? Levar junto, né? Então você pega e leva o pessoal todo junto, conduz eles para lá, né? Então conduzir já é um derivado do levar, vamos dizer, do duzir. Induzir, reduzir, deduzir, são todos derivados deste, tá? Como é que é em português a tradução oficial, vamos dizer? Levai, né, ao céu, né? Pode ser aí, leva, né? E claro, você pode traduzir pro vós em português, porque nós aí já estamos em outro território, né, sujeito a leis diferentes. Então, em latim, você só pode tratar uma pessoa por tu. Em português, não. Por questões de respeito, etc., você pode usar a segunda pessoa do plural. No latim, não. Então, leva ao céu, né, in cellum. Veja que está sugerindo o movimento de um lugar para o outro, então a preposição in regendo acusativo, né? Aí levar quem? Todas as almas. Então, omnes animas. Então, omnis e. Então, adjetivo, segundo grupo, né? Parissílabo biforme, ali declinado como? Em que caso está declinado omnes? Acusativo, plural, né, para concordar com animas, né? Aí, presertim. O que é presertim? Especialmente, sobretudo, principalmente. Então é um advérbio, então não sofre flexão, você vai achar ele no dicionário tal e qual. Eas, pronome da semana passada. Is, ea, id. Esse pronome é o pronome então demonstrativo, que faz às vezes de pessoal da terceira pessoa, né? No caso, ele está declinado acusativo plural. Por que ele está no acusativo plural? Isso, então leva todas as almas, né? Aquelas que não sei o que, não sei o que, né? Bom, aí é que vem o que a gente não estudou ainda, né? O pessoal do curso online não estudou, quem está aí já estudou, né? Mas por enquanto nós vamos deixar então entre parênteses, mas significa as quais, daí, tá, um pronome relativo. Aí, misericordiae tue maxime indigent. Então, vamos começar pelo verbo indigent. Isso, carecer, necessitar, exatamente. Esse verbo, que grupo ele pertence? Segunda conjugação, né? É isso mesmo. Então, ali ele está conjugado. Veja, se fosse um da terceira, a gente já teria ali um problema, porque daí seria futuro, né? Só aí você já vê que não valeu, né? Bom, maxime, o que é? É maxime mesmo, né? Existe isso em português, então também vai ser um advérbio. E o misericórdia, tue, moleza, né? E carecem da tua misericórdia, ok? Maximamente, né? Me diga uma coisa, qual é a forma do feminino nominativo plural daquele pronome is, ea, id? Eas. Aquele pronome, na verdade, vai estar no nominativo, porque são elas precisam da tua misericórdia. Então, aí, isso é importante.
É E? Ah, então esqueço. Então, bateria vai... Ah, não, porque aquele nominativo, porque precisaria de um nominativo ali, né? Porque são elas que precisam, só que esse nominativo vai estar ali no pronome relativo daí. O pronome relativo é que vai dar conta disso, tá? Aí sim. Exatamente, não vai ser quas daí, né? Beleza. E a terceira, magister pulcra sententiam sacerdotum poetis legit. Então até o verbo não tem nada de novidade, né? Magister, nominativo, pulcras, sentenças, então belas sentenças, acusativo plural, sacerdotum, genitivo plural de terceira declinação, então o professor, sentenças belas dos sacerdotes, poetes, dativo plural de primeira, né? Aos poetas, lê. Né? Aí, poete sententias describunt et discunt. Isso, discunt não é discutir, né? Discutir é outra coisa. Discutir tem a ver com bater, né? Porque é o mesmo é uma composição com um verbo cutio, que é o da percussão, por exemplo. Então discutir é dar porrada, é bater. Então ali os poetas, né, nominativo de primeira declinação, as sentenças, então copiam, describunt, né, copiar e aprendem. Tá? Então disco, aprender. E o doctio, que a gente viu da segunda conjugação, é ensinar. Ok? Então, para que o pessoal que estava na turma de quinta não fique sem novidades, vejamos brevemente o nosso segundo tópico de hoje. E é por isso que eu trouxe de volta a tabelinha de derivação de termos verbais. Então, entramos ali com um tempo novo, o particípio futuro. Já havíamos visto o particípio passado, particípio presente e agora o particípio futuro. Né? Então, é uma das formas nominais do verbo. Esse particípio futuro ele vai ter vai se dividir em duas novas formas. Uma para ser usada na voz ativa e outra para ser usada na voz passiva. Por enquanto nós não vamos falar de voz passiva. Tá? Só de uma dessas formas então. Então, ela deriva do supino, está lá na tabelinha, dê uma olhada. Por favor. Então você destaca a desinência do supino, e acrescenta a desinência típica do particípio futuro, que é urus. Urus a um. A própria palavra futuro, ela é o particípio futuro do verbo ser. Ela é um particípio do verbo ser. Tá? O que significa isso? Então vamos ver um exemplo. Rego, rexi, rectum, regere. O verbo reger, governar, guiar, pode ser. Guiamento no sentido de um governo exercido também. Né? Veja que tem tudo a ver com a palavra rei, né? Rex. Tudo a ver com a palavra reta. Né? Reto, direito. Né? Então isso seria o governo. Nem todo é assim, mas... Né? Então temos ali... antes de ver o exemplo, só o seguinte. Percebam que quando a gente obteve esse particípio futuro mediante a substituição da desinência do supino por uma outra, então a gente criou uma espécie de adjetivo. Tá? Então nós vamos encarar o particípio futuro assim como nós estamos encarando o particípio passado e o particípio presente, como se fossem adjetivos. Certo? O particípio passado, né, cantado. Então, se é como se fosse um adjetivo, ele vai estar ligado a um nome e vai ter que concordar com esse nome em gênero, número e caso. Essa concordância em gênero só não acontece no particípio presente porque ele não faz distinção de gênero. Né? Assim como o português. Você tem o amante e a amante, a palavra é a mesma. Né? O pedinte e a pedinte, assim por diante. Então agora sim, rex recturus.
Então é o rei que há de governar, é o rei que governará. Tá? Vocês vejam que em português não, são pouquíssimas palavras que podem fazer o papel de particípio futuro. Geralmente é uma locução mesmo, o rei que há de governar. Né? Agora, o que é o que há de vir, por exemplo? É o vindouro. Né? O que é o que há de nascer? O nascituro. Né? Então, alguns particípios futuros, vamos dizer assim, foram conservados, como disse a própria palavra futuro, né? Que é futuros a um. É o particípio futuro do verbo sum esse, então significa o que há de ser. Né? O que há de vir, o que há de acontecer. Né? Então, rex recturus, o rei que há de governar. Então, rex e recturus, os dois no nominativo masculino singular. Agora, regis recturi, os dois concordando. Já é um nominativo masculino plural. Né? Os reis que hão de governar, os reis que governarão. E regi recturo é um dativo. Ao rei que há de governar. Assim sendo, peço que vocês traduzam aquelas duas sentençazinhas e já corrigimos.
primeira, is est orator laudaturus magnus poetas. Is, ele. Então, pronome demonstrativo de nominativo masculino singular. Ele. Ele é o orador, né? Laudaturus. Então, que louvará os grandes poetas. Então, laudaturus, você veja que é um verbo, ali eu participo primeira conjugação. Laudaturus. Então, ele é o orador que louvará, ou que há de louvar os grandes poetas, magnos poetas ali. Não há concordância de desinência, né? Mas há concordância de gênero, número e caso, masculino, né? Acusativo plural, poetas, palavra masculina da primeira. E a segunda, uma sentença bíblica, amen dico vobis. Bom, o amen se traduz geralmente por em verdade, né? Em verdade, ou em verdade, em verdade, né? Dico, o verbo que a gente viu hoje, né? Dizer, né? Então, digo a vós, vobis, então, pronome dativo. Unus vestrum me traditurus est. Isso, será o que me trairá, ou é o que há de me trair, ou qualquer coisa assim, né? Então, atenção, duas coisas. O traditurus, vocês acharam o verbo no dicionário, então? Isso. E como é que é o presente dele? Trado. Então é trair. Tem trado e trao com H. Vamos conferir isso aí. Exato, não, é esse aí mesmo. Porque o trau tem. Isso. Ou puxar, alguma coisa assim. Esse trado também tem. Mas esse trado é o do tradição, né, que é uma entrega. Você vai entregando. Então, é a entrega, né? Oi? Então, o que eu queria que vocês vissem é o seguinte: unus vestrum. Tem concordância aí? Não deveria ser unus vestrus, então? Ou unum vestrum? Isso, exatamente. O que é esse? Isso, o vestrum, o que é? É um dos genitivos do pronome pessoal. Vestrum, vestre, né? Exatamente. Então, um de vós, um dentre vós. Né? Me, então, pronome oblíquo, acusativo, e traditurus, daí o que há de entregar, o que há de me entregar, daí. Ok? Antes da gente terminar, eu peço que vocês peguem ali a tarefa, por favor. Exercício 1, letra B. Está lá. Dico duxi. Não. Dico dixi. E não é ducere. Dicere. Tá. Daqui a pouquinho eu arrumo o arquivo e já mando para o arquivo arrumado para a pasta. Então, pela minha andança aqui, parece que foi só esse erro de digitação. Então, dico is dixi dictum dicere, ok? Então, se não há perguntas, vamos encerrar. Semana que vem a gente volta para os pronomes demonstrativos. E na outra semana, acho que a gente vai trabalhar com um texto daí para revisar tudo.
aqueles textos que a gente aproveita para revisar de tudo um pouco, né? Para depois entrar nos verbos da quarta e daí continuar com os pronomes por mais um tempo, ok? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigado a vocês todos, né? Bons estudos para todos, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.